Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos iniciando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje aqui comigo um convidado muito especial. Nós vamos bater um longo papo hoje com o Maxi Filho, foi prefeito de Vila Velha, deputado federal, faz parte de uma família tradicional na política capixaba. E, Max, eu quero dizer que é muita alegria que eu te recebo aqui, porque nós vamos falar do. Vou te apertar sobre o cenário nacional, quero te ouvir, sobre o cenário estadual, sobre o município de Vila Velha, mas antes eu quero fazer um registro aqui. Nesse momento conturbado que a gente está vivendo, infelizmente a gente conta nos dedos políticos honestos que a gente pode conhecer e com uma trajetória política longa. E as pessoas podem criticar você por estilo de administração, uma obra aqui e ali, prioridade numa região, mas você é um dos pouquíssimos políticos, homens públicos que eu conheço, você e seu pai, que a gente pesquisa e não acha acusação com fundamento de corrupção, desvio de recursos, irregularidades. E nesse momento é importante eu achei importante registrar isso porque são pouquíssimos homens públicos que atravessam, que conquistam, que constroem uma trajetória. Seu pai fez isso, você está fazendo isso, sem nenhuma mancha de corrupção. E isso, o que deveria ser obrigação, não era nem para a gente estar citando, passa a ser Com certeza, um diferencial, né? Quero te agradecer e você comentar um Marcelo. pouco como é que a gente faz uma trajetória política sem mancha de corrupção. É só não roubar? Com certeza. Primeiro agradecer o carinho do convite, né? Também falar da minha alegria de estar aqui contigo, né? Também tenho acompanhado a sua trajetória, né? A sua combatividade, um jornalismo investigativo que anda muito em falta, né? No Brasil, no Espírito Santo, em Vila Velha, especialmente nesses tempos, né? Nesses dias. E aquilo que você falou, acho que há um provérbio bíblico que diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, né? E eu recebo esse bom nome do meu pai, né? Graças a Deus, ele sempre teve uma trajetória impecável e a gente procura seguir essa trilha, essa é a nossa escola, a escola da boa política, né? A boa política é assim, com integridade, com transparência e combatendo o bom combate, né? Eu acho que é um dever do homem público, né? Também citando outra passagem já do Novo Testamento, diz que o que se requer do líder, o que se requer do dispenseiro, a expressão bíblica é essa, é que seja encontrado fiel. Eu acho que isso que é o mais importante na vida pública. Um prefeito, um governante, um deputado, um parlamentar é um dispenseiro, é alguém que está na dispensa do povo para servir o povo, para servir a mesa do povo e atender às necessidades da população. E é importante que esse personagem seja encontrado fiel, né? Mais do que o desempenho, é importante que a integridade, o caráter, isso aí que é importante para quem está lidando com a coisa pública, porque a coisa pública é uma coisa sagrada, né? Então, essa é a nossa escola é essa é a nossa linha. Uma outra marca sua e do seu pai, que eu já acompanhei, fui presenciar, me contava, eu achava assim, isso não é verdade, eu fui lá verificar e acompanho isso há alguns anos, é que uma das grandes reclamações da população é que o político some depois da eleição. E vocês mantêm esse contato com a população, tendo mandato ou não, vocês mantêm esse contato. Eu acompanhei muito lá na Prainha, nós Exato. vamos falar da Prainha daqui a pouco, mas eu acompanhei suas reuniões lá na Prainha. Você vai, está aberto o microfone, a população fala, reclama, Isso aí. critica. Como é que surgiu isso? Há quanto tempo isso acontece? Bom, isso começou com meu pai, né? Meu pai, ele foi prefeito, eleito em 70, ainda no auge da ditadura militar, se elegeu prefeito no MDB. Ele depois foi deputado estadual, foi deputado federal, chegou ao governador do estado. E sempre reunindo ali às segundas-feiras à noite, um grupo de companheiros, né? E até 92 ele presidiu até 91, quando ele deixou o governo do estado. Em 92 eu assumi a liderança desse movimento, desse trabalho das reuniões de segunda-feira. Então, de 92 para cá eu tenho coordenado esse trabalho
toda segunda-feira à noite. Então, assim, com mandato ou sem mandato, nós estamos ali em contato com as pessoas, reunindo presencialmente as pessoas, vendo os amigos, revendo os amigos. É sempre um espaço agradável, pelo menos para conhecer as pessoas, para estar junto das pessoas, né? E a gente nunca deixou esse hábito, essa prática. Mesmo nos mandatos de prefeito, que eu tive 3 mandatos de prefeito, a gente continua fazendo reunião de segunda-feira. E muitas vezes ouvindo o que não se quer ouvir, mas Porque a abrindo as porta, críticas, a abrindo as porta aberta críticas. para qualquer um, Não né? tem assunto proibido. Então, quem quer agir com transparência não foge do povo, né? E Está sempre no período, disponível. na crise da pandemia, você fez reuniões online e qualquer um Pois poderia ir lá é, criticar no Facebook, a né? gente não, a gente não podia fazer aglomeração, né? Exatamente em 2020, né? Especialmente ali depois do dia 16 de março, quando o governador do estado virou a chave e suspendendo as aulas, suspendendo qualquer tipo de reunião, né, que aglomerasse as pessoas. Então, a gente teve que suspender também e fazer a reunião online, né? Facebook, outras plataformas, para a gente estar interagindo com as pessoas. Um tempo muito difícil, né? Do distanciamento social, mas superamos, né? E ainda que se volte uma variante ou outra, acho que a população está mais resiliente ao vírus e mais resistente, não gerando tantas internações e muito menos óbitos, né? Foram muitas pessoas amigas e queridas que nós perdemos nesse tempo. Não são apenas uma estatística, né? É gente de carne e osso, gente né? Que a gente pôde privar da intimidade, do relacionamento de amizade. Então, perdemos pessoas muito queridas e amadas nesse tempo de pandemia. Vamos falar um pouco do cenário nacional. Essa eleição parece que ela não termina nunca e não tem prazo para terminar, pelo que eu estou acompanhando. Qual a sua visão, qual a sua interpretação, que análise você consegue fazer dessa disputa nacional, que foi uma das mais acirradas que nós já tivemos, e dessa eleição que não termina? Bom, nós tivemos uma eleição, o resultado mostrou isso, né? Quem foi eleito com 50, alguma coisa por cento, e quem ficou em segundo lugar teve 49, um empate, empatou, né? Então, quer dizer, tudo bem que foram 60 milhões a 58 milhões de votos. A Constituição diz que quem tem maioria dos votos, 50% mais um, ganha a eleição. No caso, 50% mais 2 milhões de votos. Então, tem que se respeitar o resultado da eleição. É a 9ª eleição consecutiva de presidente da República que nós chegamos. O Brasil tem um histórico de alguns espasmos democráticos, mas uma cultura autoritária muito forte, né, de idas e vindas da democracia brasileira. E se a democracia brasileira sobreviver a esse nível de polarização, vai ser uma prova de uma resiliência, algo que ela começa a mostrar força, né, no contexto internacional. Acho que o Lula vai ter, ao longo do seu mandato, uma militância muito aguerrida, uma vigilância muito, muito forte. Acho que ele não vai poder errar tanto quanto errou no passado, com o Mensalão, com o Petrolão. Ele vai ser muito vigiado. Já falou que não pode ser mais candidato à reeleição, não vai ser candidato à reeleição, não terá clima para isso. Eu acho que o Brasil pode abrir espaço nesse tempo agora para o surgimento de novas lideranças, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, né? O próprio Geraldo Alckmin pode se projetar nesse governo, Simone Tebet, e no plano mais ligado ao atual presidente da República, Bolsonaro, você vê se destacando o governador de Minas, Romeu Zema, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é um quadro novo também, enfim. Então, acho que esse tempo pode produzir novas lideranças. Eu acho que o que de melhor pode acontecer no Brasil é isso, um processo de renovação de liderança, tanto à esquerda quanto à direita. Isso vai oxigenar a política brasileira e vai fazer bem ao Brasil. Você gosta desse cenário polarizado? Você acha que nós estamos caminhando? Nós debatemos já sobre isso aqui em outros podcasts. Nós estamos caminhando para ter um
um modelo político parecido com os Estados Unidos, que você está muito bem definido que campo você está e deixar em algum momento ter os independentes uma questão mais neutra. Você acha que o Brasil tem espaço para isso? Bom, primeiro que Ulisses Guimarães dizia o seguinte: pluripartidarismo sim, multipartidarismo não. O Brasil, assim, depois que retomou a vida democrática, foi assim o estourar de uma represa que saiu água para tudo quanto é lado, né? A própria legislação federal, a lei eleitoral, a lei partidária, que começa a estabelecer uma cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos, começa a afunilar. Então, apenas 13 partidos superaram a cláusula de barreira nessa eleição. Agora, essa polarização muito exacerbada, né? Eu faço a leitura seguinte: duas placas tectônicas. Quem tentou ficar no meio só teve espaço para terremotos e furacões. Foi o caso do PSDB, foi o caso, né, dos partidos que tentaram se vincular a uma terceira via. Que o Ciro tanto tentou falar sobre isso e foi esmagado. E o PSDB, enfim, fez prévias, escolheu o governador de São Paulo, João Dória, que terminou abrindo mão, saindo, enfim. E quem ficou no meio dessas duas placas tectônicas ficou ali só sujeito aos terremotos do período. Isso atingiu em cheio o PSDB, que é o meu partido, né? E as candidaturas do PSDB, enfim. Então, eu vejo que esse cenário, ele não acredito num bipartidarismo a exemplo do americano, né? Até porque o presidente da República eleito vai ter que governar com o Centrão. Já tá dialogando, inclusive a possibilidade do apoio à reeleição do Arthur Lira, né? Me parece que no Senado a coisa já está mais encaminhada com o Rodrigo Pacheco. Então, não acredito que tenhamos apenas dois polos no Brasil. Acho que o Brasil é muito diverso e acho que o Brasil vai terminar tendo aí uns 7 a 8 partidos, né? Foram 13 que sobreviveram à cláusula de barreira nesse tempo. Não que os outros partidos não vão continuar funcionando, vão poder continuar existindo, até disputando a eleição. Com menos chance, é verdade, né? Menos estrutura. Mas não acredito que essa polarização vá se estender por muitos anos, por longos anos. Acho que o Brasil vai ter alternativas, né? Acho que a própria diversidade do povo brasileiro tende a remeter a isso. Mas essa direita forte é alguma coisa que não se tinha no passado recente no Brasil e que eu acho que o Bolsonaro ele terminou amalgamando, digamos assim, juntando esse, né, abrindo a tampa desse sentimento que era muito recolhido, né? E acho que é uma força que vai se manter, um polo interessante, um polo forte, que eu acho que vai ajudar a vigiar muito o governo do PT, o governo do Lula. Eu concordo com você também, acho que 2 partidos não acho positivo para o país. Eu acho que a gente tem um partido verde, um partido dos trabalhadores, partidos assim, realmente identificados com uma linha ideológica, mas que realmente cumpram aquela linha ideológica, não sejam partidos muito distantes. Eu nunca entendi, por exemplo, o Partido da Mulher, que só tem candidato homem. Então, eu acho assim, tem certas coisas que assustam um pouco no nosso cenário eleitoral, mas eu acho, como você falou aí, 6, 7, 8 partidos, a gente possibilita debates e discursos diferentes para não ficar só uma polarização. Trazendo um pouco para o cenário estadual. Casagrande, que num primeiro momento a gente achava até que era possível dele se reeleger no primeiro turno, ou que teria uma eleição muito tranquila, quase que perde a reeleição, e muita gente acha que ele não perdeu por causa de limitações do candidato que ficou no partido do Bolsonaro, o Manato. Não é uma crítica pessoal ao Manato, mas é um estilo dele. Eu mesmo acredito que ele se posicionou errado nos debates, algumas declarações ruins, mas eu queria primeiro falar do governador Renato Casagrande. Ele se elege, eu fiz um artigo sobre isso, ele se elege
mas ele tem 70% da população que não votou nele. Porque quando a gente analisa os votos dele, a gente tira os votos que foram para o Manato, os 20 e tantos por cento que resolvem não participar de novo do processo eleitoral, porque estão insatisfeitos com o processo. Todo homem público tem que analisar isso. Então, quando a gente olha, Casagrande teve menos de 30% dos capixabas foram lá e confirmaram o voto nele. Ele tem condições de ampliar o debate e trazer esses 70% para a administração dele? Bom, ele vai para o seu terceiro mandato de governador, né? Ele realmente correu risco na eleição, ele largou com 68% de intenção de voto, né? Largou com 68%. E aí a primeira peça publicitária da sua campanha, quando ele celebra, né, a primeira pesquisa divulgada, ele sai com 68%. Quando chegou próximo ao período eleitoral, a véspera do dia da eleição, esse percentual tinha baixado para 57% ou 59%. E a foto era a mesma, 57%. É isso aí. Né? E na véspera da eleição, abriu a urna, ele teve no primeiro turno 47%. Quem assistiu a mídia nacional, especialmente, do dia seguinte ao primeiro turno, Casagrande era a imagem da derrota. Ele tinha vencido o primeiro turno, passou em primeiro no primeiro turno, mas aí o semblante era de quem queria ganhar a eleição no primeiro turno e não conseguiu. Foi uma surpresa ter passado para o segundo turno a eleição. E o Manato com mais leveza, né? Aquela primeira imagem do dia seguinte ao primeiro turno. Claro que entre o primeiro e o segundo turno, nós tivemos quase 28 dias, uma outra campanha. Porque a campanha do primeiro turno eram 45 dias. O segundo turno, 28 dias. Diferentemente da eleição de prefeito, que a eleição foi adiada pela pandemia e a eleição ficou entre o dia 15 e o dia 29, só foram 2 semanas. Verdade. Foram 2 semanas. Essa não, foram 4 semanas. Então, para quem estava com 68, veio para 57, teve 47, não chegava nunca. Parecia que a eleição do Casagrande ficou uma coisa, né? Um sofrimento. E ele conseguiu, no segundo turno, uma boa comunicação. Eu acho que tocou em alguns pontos que eram muito sensíveis, por exemplo, a classe A e B, que foi quem jogou Bolsonaro para frente, quem deu a vitória a Bolsonaro, no Espírito Santo especialmente, né? Bolsonaro teve 60% dos votos no segundo turno, no Espírito Santo. Teve 58%, na verdade. Teve 52% no primeiro turno. Mas no segundo turno ele teve 58%. E o seu candidato, que procurou colar sua campanha com ele, teve 47%, 46%, 47%. Casagrande, ele bateu e levantou uma suspeita em relação ao Manato, sobre o comportamento do Manato na greve da Polícia Militar do Espírito Santo. Aquilo gerou uma interrogação, não precisou nem provar o envolvimento, mas a simples dúvida que levantou junto à população em algo que é de muito valor, especialmente para a classe A e B, que é a questão da segurança. Então, quando ele levantou aquela lebre, e com muitos fundamentos, né? Teve até um depoimento de uma senhora que trabalhou, foi assessora do Manato, lá. A greve da PM foi bolada no gabinete do deputado federal Manato. E até ele desconversar isso, aquilo pegou e inibiu o seu crescimento, né? O Casagrande, claro, foi governador já 2 vezes, era o candidato que tinha a maior rejeição. Mas mesmo com a maior rejeição, ele então consegue ter a maioria dos votos válidos, né? No segundo turno da eleição. Deu trabalho, né? O Manato deu trabalho. Se fosse um outro personagem que não tivesse essas controvérsias, né, digamos assim, ao longo da sua trajetória, especialmente nesse envolvimento
pontual da greve da Polícia Militar, que eu acho que é algo que o capixaba dificilmente vai esquecer. Foi um tempo muito difícil. Posso falar, eu era prefeito de Vila Velha, e foi quando a Guarda Municipal terminou mostrando o seu valor em Vila Velha, porque, diante da ausência da Polícia Militar na rua, a Guarda, então, tentou suprir aquela ausência. Então, nós atravessamos aquele tempo e foi um tempo muito difícil. A exemplo da pandemia, as pessoas também não podiam sair de casa. Então, nós tivemos 2 pandemias no Espírito Santo, né? Uma do distanciamento social, do fica em casa pela pandemia, mas tivemos o fica em casa porque não tinha polícia na rua também. Bang Bang tinha tomado conta das ruas do estado. Então, acho que esse foi um detalhe importante nessa eleição do Renato. Vamos falar um pouco do município de Vila Velha, mas da situação dos prefeitos de uma forma geral. Você falou aí um pouco sobre a criação, o fortalecimento ou o sentimento de união da direita, desse discurso que tem em Bolsonaro hoje como a principal liderança, a possibilidade de outros nomes, como o Zema. Eu acho que por estar num segundo mandato de governador, talvez, se Bolsonaro... também, mas São se Bolsonaro... Os dois, eu acho que os dois são grandes nomes, mas o Zema, talvez, por estar no segundo mandato, pode ser mais fácil abrir mão do governo do Estado para disputar uma presidência, se tornar uma liderança nacional. Nós vamos ter tempo para ver isso. A minha questão é, essa direita, principalmente no Espírito Santo, que ela é a maioria, ela vai cobrar essa conta dos prefeitos na hora de tentar a reeleição? Prefeito que não se posicionou como eles gostariam, você entende que eles vão ter dificuldade na urna de explicar que ficaram com A ou B no processo eleitoral? Bom, cada eleição tem a sua história, Marcelo. Não sei, acho que a eleição municipal não deve seguir uma tendência de nacionalizar o debate. Eu acho que os temas locais eles tendem a ganhar de importância. Talvez não consiga. Claro que pode se esbarrar em alguma coisa de muito valorosa, né? Para, por exemplo, essa direita, nós estamos vendo esses confrontos na prainha. Exatamente onde eu quero chegar. Porque o prefeito de Vila Velha se elegeu com as cores do Bolsonaro, né? Se você olhar a sua propaganda, o 19 era verde e amarelo. Então parecia um militar fazendo exercício, correndo na praia. Era uma campanha camaleônica, né? No sentido de aparentar esse valor, né? E hoje nós estamos vendo esse confronto da prainha, que, aliás, eu vi uma reportagem sua, te parabenizo pela reportagem, mostrando, escancarando o que está por trás ali da prainha, né? É vergonhoso. E os patriotas estão, digamos assim, caindo a ficha para eles de que as razões da Prefeitura de Vila Velha montar aquela Vila Natalina não são razões nada patrióticas. Nada patrióticas. Né? Eu assisti a sua declaração, achei perfeita, né? Esses gastos que a Prefeitura faz com essas estruturas de montagem, de tendas, de palco, de som, de shows. Só para contextualizar para quem não teve a oportunidade de ver o vídeo ainda, está tendo a manifestação, as pessoas estão reunidas na prainha ainda, em frente ali ao Exército, para poder se manifestar. Ontem mesmo eu estive lá para saber como é que era o clima, se as pessoas vão ficar ou não vão. E às 6 horas da tarde eles cantam o hino nacional. Eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar de maneira organizada, ordeira, sem violência. Eu acho que tudo é válido. Eu apoiei a manifestação dos estudantes quando invadiram a Assembleia Legislativa. Como é que eu não vou apoiar uma manifestação na prainha? Mas chegou ao meu conhecimento uma informação de que o prefeito queria acabar com a manifestação da prainha e pessoas ligadas a ele estavam provocando o Ministério Público determinar a retirada das pessoas da prainha, não por posição ideológica, não por uma atitude republicana,
mas é porque ele tem adesões de atas milionárias, já passam de 10 milhões de reais gastos pela Prefeitura de Vila Velha em menos de 2 anos, com aluguel de palco, estrutura metálica e decoração natalina. É um carnaval, um festival de árvores de Natal espalhado. Eu estou brincando que ele acende aquelas luzinhas para ver se hipnotiza a população e ninguém repara as adesões de atos, contratos milionários. E ele precisa que as pessoas saiam da prainha para que ele possa colocar ali um palco para fazer show. Tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta. E aí eu fui lá e denunciei isso no sábado, na sexta ou no sábado. E ontem eu recebi vídeos que na madrugada de ontem chegaram lá carretas para descarregar esse material, descarregar um parque e ir colocando entre as barracas para ver se os manifestantes vão saindo. É muito triste isso, prefeito. Você que se elegeu usando cores verde e amarela, correndo, fingindo que era um militar correndo na praia e fazendo uso desses símbolos para conseguir a simpatia da população, você agora fica contra justamente esse eleitor que te apoiou lá atrás. Mas o tempo vai mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro prefeito pão e circo de Vila Velha, o Fernando Collor, Canela Verde. Nós vamos descobrir como é que ele é. Mas deixa eu te devolver a palavra, era só para contextualizar. Não, o prefeito se vendeu na campanha para esse grupo financeiro que financiou a sua campanha, fez uma campanha rica, milionária, vendeu a sua alma e está pagando a conta. Esses 2 anos iniciais do seu mandato, ele está pagando a conta de quem financiou a sua campanha. E quem financiou a sua campanha é exatamente esse grupo, dono de uma parafernália de estruturas, tendas, montagem de palcos, sons. Isso tirou a tranquilidade do morador da prainha. Você, morador da prainha, está 2 anos sofrendo isso. É evento atrás de evento. Então, há estruturas caras que a prefeitura paga porque está pagando a conta da campanha. Então, muitas vezes a gente até acha bonito, agradável. Uma vila natalina, que coisa bonita, Papai Noel, afinal de contas, quem é contra Papai Noel? Exatamente. Não sei agora, talvez o Papai Noel vestido de vermelho lá junto aos patriotas. Eu acho que... Talvez já tenha algum problema. Arnaldo, vai botar um Papai Noel azul esse ano para tentar disfarçar. Mas, enfim. Por exemplo, isso angaria a simpatia das pessoas. Eu fui lá na campanha recente, andei lá pela Praia do Lé, aí os comerciantes da Praia do Lé, ressentidos de que o campeonato brasileiro de surf não foi na Praia do Lé, porque a Praia do Lé é Guarapari. Foi na Praia do Buraco, no final da Ponta da Fruta. Por quê? Porque em Vila Velha a prefeitura bancava as estruturas. Porque tem essas estruturas de palco, de tendas, de som, porque tablado. A prefeitura está pagando a conta da campanha. Então, isso está acontecendo, né? Em tudo quanto é evento. E o morador da praia está há 2 anos. Se prepare para ficar mais 2 anos nesse, né? Pelo andar da carruagem. Isso só vai se intensificar, porque é evento em cima de evento, estruturas em cima de estruturas, nada contra a população que vai lá curtir o clima natalino, a vila natalina, os eventos de cervejaria, os eventos outros, né? Uma vasta programação, os shows nacionais que são levados à prainha, nada contra, né? Agora, isso é importante que os patriotas, especialmente que estão lá hoje, estão testemunhando essa realidade, essa dura realidade que é a Prefeitura de Vila Velha hoje está sendo usada para pagar as contas da campanha de quem financiou a campanha do atual prefeito. Eu criei uma expressão que eu gosto de definir bem o que é esse período do prefeito Arnaldinho, que eu costumo brincar dizendo que o que faz falta ao prefeito Arnaldinho é um vereador Arnaldinho. Porque o vereador Arnaldinho berrava o dia inteiro. E hoje eu sou testemunha e eu fui pesquisando, mais de 50% do que ele falava era besteira. Mas ele berrava o tempo todo. E na época, Marques, você era prefeito, você teve o desprazer de conviver com ele na Câmara, berrando um monte de besteira, que hoje eu posso falar assim, porque eu achei um vídeo dele lá
e eu compartilhei, e eu postei, eu fiz uma matéria, tá lá no site Realidade Capixaba, dele criticando porque você fazia decoração de Natal, porque aí a gente vai comparar, você não gastou, Max, 10% do que ele está gastando de decoração de Natal. Se ele tivesse o mínimo de decência, ele vinha a público e pedia desculpa. Falava assim, ó, eu quando fui vereador critiquei o Max que gastou X para fazer decoração de Natal. Eu não lembro se foi uma questão de um trio elétrico com Papai Noel, alguma coisa assim, passando em escolas. Mas ele fez essa crítica, berrou na Câmara contra você, só que você não gastava assim 20 milhões de reais em decoração de Natal e palco não, né, Max? Eu recebi, inclusive, um discurso de um vereador, na minha época, que é vereador no atual mandato, foi secretário do atual prefeito. Exatamente. Ele me criticando, fazendo uma dura crítica. Prefeito, o senhor está gastando muito com a decoração de Natal. Eu publiquei esse vídeo também. O senhor está gastando 770 mil, prefeito. 770 mil. Atualmente se gasta 4 milhões e meio, está tudo certo. Né? Só de iluminação agora, a última licitação que eu vi são 3 milhões 700 e quantos mil, mas isso porque vai fracionando. Vai gastar na iluminação de Natal deste ano 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e 500 mil reais. E não se tem uma crítica. Agora está tudo certo. O outro gastava 770 mil, estava errado, estava gastando muito. Esse está gastando 4 milhões e meio, está tudo certo. Vereador, vamos discursar lá um pouco para falar dessa evolução ou pede desculpa? Não, e nós tínhamos programado a chegada de Papai Noel nos bairros carentes, né? Exatamente. E fizeram uma crítica contundente. Nós até suspendemos na época. Mas além da decoração de Natal nesse ano, vai ter também a caravana natalina. Beleza, né? Hoje pode, hoje é bonito. Gastar 4 milhões e meio. Né? O outro gastava 770 mil, estava gastando muito. Eu tenho recebido muita pergunta, muito questionamento. Dá o nome dos empresários, quem são as empresas. Eu vou fazer um vídeo novo na prainha, vou gravar e vou publicar o nome das empresas e dos empresários. Porque só um principal empresário ligado ao prefeito, parece que a família dele tem 6 empresas que vão de aluguel de banheiro químico, por isso que ele conseguiu retirar de lá, fez adesão de ata no parente desse empresário, de aluguel de banheiro químico, iluminação de Natal, casa do Papai Noel, palco, estrutura para show, aquela estrutura metálica que ele botou na prainha, que muita gente foi lá, curtiu o show. Ele coloca aquela estrutura e cede para empresário fazer evento privado, com a estrutura paga pela prefeitura, e não tem uma contrapartida do empresário para a prainha. Porque se o prefeito fizesse assim, ó, a estrutura está aqui, mas em contrapartida ele vai reformar a pracinha, ou ele vai fazer o calçamento, ou ele vai ajudar a creche. Não tem contrapartida. O empresário vai lá, usa estrutura paga pela prefeitura, lucra, vai embora e fica lá para a prefeitura cuidar da área depois. Então eu tenho denunciado e vou dar o nome aos bois, já que tanta gente botou lá pedindo para eu divulgar. Dá agora. Ó, eu conheço uma pessoa na cidade. A principal empresa que tem, que eu não sou de fugir de dividida, não, é a Mais Estrutura. Só vocês irem, como disse o presidente Bolsonaro, dá um Google, né? Acho que é assim que ele dizia nos debates, né? Vai lá e coloca aí, ó, Mais Estrutura, e procura a relação dessa empresa com a Secretaria de Comunicação do município de Vila Velha. Eu conheço um cidadão em Vila Velha que na eleição de prefeito... A produção falou aqui que eu vou tomar outro processo. Tem problema não, pode processar que eu tenho prova. Na eleição de prefeito, esse cidadão estava em dúvida em quem votar. Mas esse cidadão conhece o dono dessa empresa, dessas empresas que você citou aí. E conhece a metodologia do cidadão. Aí, esse cidadão, dono da empresa, chegou para ele, ó, o nosso candidato é o Arnaldinho. Nós vamos para a campanha dele e tal. Nesse momento, o cara que conhece falou, ó, nesse momento, Max, eu me decidi o meu voto, decidi votar em você. Porque eu sei que você não faz esse tipo de acordo. Então, esse cidadão, não vou mencionar o seu nome, me revelou isso depois da eleição, já tinha passado, etc. E achei interessante porque ele conhecia o personagem e sabia que essa conta ia ser cobrada, né? Essa conta ia ser cobrada e hoje
está sendo cobrada, está sendo paga, né? Está sendo paga. Ô, Max, uma pessoa brincou comigo dizendo que a culpa do Arnaldinho está gastando esse dinheiro com estrutura, a culpa é sua. Eu vou explicar por quê. Porque me comprovou em números que você pegou a prefeitura desorganizada e você entregou a prefeitura organizada com dinheiro no caixa. Perfeito. Então, o pouco que ele está fazendo, ele podia fazer em creche, escola, construir praças ou reformar, que ele fica fazendo decoração e parquinho, que é um outro contrato suspeito, que também está denunciado ao Ministério Público. Uma licitação que participou uma única empresa, né? Exatamente isso. Mas você deixou a prefeitura organizada e o tempo vai mostrar. E essa pessoa fez uma comparação para mim e falou assim: você que é flamenguista, Marcelo, Maxi Filho é igual Bandeira de Melo. Ninguém reconheceu lá atrás quando ele fez, e hoje, aonde ele vai, as pessoas aplaudem. A torcida do Flamengo, ele vai na arquibancada, todo mundo aplaude, porque reconhece o trabalho de infraestrutura, de estabilização da economia, de limpeza do nome do município, botar as certidões em dia. E deixou dinheiro em conta. Bandeira de Melo fez isso, deixou lá os milhões do Vinícius Júnior para o Flamengo depois gastar. Foi o primeiro pontapé para trazer grandes nomes. E que você fez isso com a Prefeitura de Vila Velha. Comenta um pouco para a gente essa reestruturação econômica. Bom, a gente não sabe fazer diferente, Marcelo. A gente sempre vai deixar melhor do que recebeu, né? Então, não foi diferente a primeira passagem na Prefeitura e desta feita também. Nós saneamos o município, conquistamos o conceito AAA junto ao Tesouro Nacional, contratamos a primeira operação de crédito internacional junto ao Fomplata, que hoje financia a infraestrutura de diversos bairros de Vila Velha, financia as obras dos parques naturais também que estão contemplados nesse programa. O Parque Sítio Batalha, antigo Morro do Marista, cuja ordem de serviço foi assinada recentemente. Parque da Mantegueira, Monumento Natural Morro do Penedo e a Lagoa Grande na Ponta Fruta. Então, contratamos esse financiamento internacional, o primeiro da história de Vila Velha, e também assinei, né, a PPP da iluminação pública junto à Bolsa de Valores de São Paulo. Então, nesses primeiros 2 anos do atual prefeito, ele veio no embalo da nossa administração, né? Então, eu costumo dizer que a atual administração tem coisas boas e coisas novas. As coisas boas não são novas e as novas não são boas. As coisas boas, a PPP da iluminação, trocou toda a iluminação da cidade, né? Hoje toda luminária é de LED na cidade de Vila Velha. Consumo de energia lá embaixo, isso tudo, né, contratado. É coisa boa, mas não é nova. As obras do Fomplata, você pode percorrer Balneário Ponta Fruta, pode percorrer Santa Paula 1, Santa Paula 2, Cidade da Barra, São Conrado, Riviera da Barra, pode percorrer Barra do Jucu, pode percorrer Pontal das Garças, pode percorrer Darli Santos. São coisas boas. As obras de infraestrutura nesses bairros são coisas boas, mas não são coisas novas, né? A própria macrodrenagem, que é uma parceria com o governo do estado, essas obras foram viabilizadas no nosso mandato. Essas obras foram contratadas, né, no nosso mandato. Essas obras têm a nossa assinatura, tem a assinatura do Max Filho nesse contrato. Então, são coisas boas, que não são novas. Já as coisas novas é a contratação das estruturas de som, de palco, de palanque. São coisas novas, mas não são coisas boas, porque são coisas que estão gravadas da corrupção de quem se vendeu na campanha para pagar a conta uma vez estando na administração. Então, é o que eu tenho falado. Nós entregamos o município saneado, fizemos a nossa parte. Como fizemos nossa parte lá atrás, quando contratamos também o financiamento junto ao BNDES, que plantou infraestrutura da região 5. Ah, Max Filho, mas lá atrás você deu nome a Neucimar na região 5. Qual é o problema? E daí? Como diria o outro. E daí? O importante é que nós fizemos uma coisa certa. Eu sou nascido e criado em Vila Velha, Marcelo. Não vou... Né? Meu projeto é sair daqui de Vila Velha. Meu pai é nascido e criado em Vila Velha.
Minha avó paterna já era nascida e criada em Vila Velha. Então, nós fazemos o que é certo fazer, não o que dá certo, né? É diferente você fazer o que é certo e fazer o que dá certo. Você pode fazer o que dá certo momentaneamente, mas no médio prazo, longo prazo, você pode receber os louros e os aplausos momentâneos, como o Sérgio Cabral recebeu no Rio de Janeiro. Foi eleito, foi reeleito, elegeu Pezão, enfim. Meu Deus do céu. Mas, um dia, a casa cai. Então, entre fazer o que dá certo do ponto de vista eleitoral e o que é certo do ponto de vista político, a nossa escola ensina que o certo é fazer aquilo que é certo, o que é melhor para a cidade. Então, e daí? Que hoje o prefeito desfruta de uma popularidade em razão muito do nosso trabalho. E daí? Importante que nós fizemos aquilo que tinha que ser feito. Eu procurei um crítico seu, porque eu falei assim, me diz alguma coisa, uma marca da administração Max Filho, que perguntar aos amigos é muito fácil. Eu perguntei assim, me diz uma marca da administração do Max. Ele falou assim, ó, Max, ele fez escolas e unidades de saúde. Eu falei, e o atual prefeito, que ele também não é simpático, o atual prefeito, aí parece que a gente tá chovendo no molhado, né? Aí ele falou, o atual prefeito vai ficar lembrado pelos shows da prainha e iluminação de Natal. Essa marca de Não, você falou... escolas e unidades de saúde é boa, Max? Claro, é algo necessário, né? Tudo bem que, assim, hoje está faltando remédio básico nas unidades de saúde, né? Isso não aparece para o grande público, mas a pracinha que está reformada aparece. Então, no primeiro momento, né? Aquele brinquedo colorido parado ali na pracinha para as crianças. Mas a falta de remédio aparece para quem está precisando, né? Mas, enfim, você falou de unidade de saúde de escola, o atual prefeito inaugurou a unidade de saúde de São Torquato, né? Que nós deixamos já no azulejo. Do Ataíde, deixada no azulejo. Do Divino Espírito Santo, já em fase de acabamento. Reinaugurou a UPA de Riviera da Barra, tentou trocar o nome, não conseguiu, desconhecendo Zilda Arnes, né? Reinaugurou, já estava pronto. Assim, o mérito dele foi ter deixado um ano a UPA fechada de Riviera da Barra, no ano da pandemia. Deixou um ano fechado, estava pronta, estava contratada a OS, que iria operar a UPA, deixei assinado o contrato. Não deu ordem de serviço. Não deu ordem de serviço, mas deixei contratada. Inaugurada. A BITS do Corpo de Bombeiros, a BITS da Prefeitura, Alvará do Corpo de Bombeiros, pronta. Só não deu a ordem de serviço da OS contratada. O que ele fez? Cancelou o contrato da OS, que eu tinha contratado por 1.700.000 por licitação. Aí fez uma nova licitação. Quem ganhou? A mesma OS. O preço, 400.000 mais caro. Depois de um ano dela fechada. Então, no ano de pandemia, onde Vila Velha registrou mais de 1.000 mortes pela pandemia, uma UPA da região 5 fechar. Isso é mérito da atual administração, né? Agora, reinaugurada com pompa e circunstância, né? Aliás, o prefeito assinou ordem de serviço do parque do Morro do Marista esses dias, né? No Sítio Batalha, com pompa e circunstância. Um projeto que ele, como vereador, votou contra. Um financiamento do Fomplata, ele atrasou um ano. Aquela obra vai sair com pelo menos um ano de atraso. Porque esse financiamento era para ter sido assinado com o Fomplata no final de 2018, só pôde ser assinado no final de 2019. Por quê? Porque o atual prefeito, juntamente com outros vereadores, inclusive o presidente da Câmara da época, enfim, derrubaram o projeto, então, prefeito Max Filho. Fizeram de tudo para atrasar o projeto. Atrasaram. Então, assim, é curioso, porque hoje, com pompa e circunstância, né? Até com, né? Uma celebração né? Muito espalhafatosa, que é o que ele gosta. Serviço da obra do Parque Sítio Batalha, que ele votou contra quando foi vereador, né? Então,
Ironias do destino. Eu pedi ajuda ao professor André, está sempre aqui comigo debatendo. Hoje ele não pôde estar por causa de um compromisso na universidade, mas ele me mandou um número aqui, ó. Em 2017, Vila Velha, uma receita, quando você pegou em 885 milhões de reais e você deixou com 1,2 bilhão de reais, é isso? Isso aí, Vila Velha experimentou Aumentou um crescimento, foi a cidade que mais gerou 345 empregos no milhões. nosso tempo, quando fui prefeito. Claro que nosso último ano de mandato na prefeitura foi o ano da pandemia, né? Era algo novo para todos nós, né? Enfrentamos aquele momento muito difícil. O primeiro ano foi a greve da Polícia Militar e o último ano, o ano da pandemia. Foi um período muito difícil, muito conturbado, mas, enfim, o resultado está aí. Inclusive, empresas importantes que vieram para Vila Velha, a exemplo da Benevix, né, que veio para Vila Velha, que era patrocinadora do Flamengo na época. Né? Na época, exatamente. No ano que o Flamengo foi campeão da Libertadores 2019. Max, a gente sabe que tem alguma coisa boa quando até o adversário político faz um elogio. E eu bati um papo aqui com o Neucimar na semana passada, o Neucimar Fraga, e ele diz: Arnaldinho tá surfando aí o que ele consegue fazer porque Max organizou as contas e deixou dinheiro em caixa. Quando um adversário político faz um elogio, é sinal de que alguma coisa boa foi feita, né? Não era o que ele falava em 2020. Mas reconheceu agora. Quando ele foi candidato a prefeito contra mim e no segundo turno apoiou o atual prefeito. Não era isso que ele dizia, mas enfim. E hoje ele, como um dos líderes, só um comentário aqui, líderes ou se colocando como um dos líderes da direita capixaba e desse movimento, está tecendo críticas ao prefeito por causa da atitude do prefeito lá na prainha, que nós já comentamos aqui, de tirar banheiro para ver se as pessoas vão embora, ocupar espaço. Lá agora, Max, eles estão colocando as barracas em frente aos tapumes que o prefeito estava tentando andar de metro em metro, assim, para ir colocando mais materiais que foram alugados dessa empresa, né? Mais decoração. Aí eles colocaram as barracas agora e fizeram uma fita de isolamento, isso os manifestantes. Eu vou lá gravar hoje que eu quero entender essa faixa de Gaza Canela Verde aí, como é que termina essa história, porque o prefeito vai tirar os tapumes quando ele voltar de viagem, disseram que ele está viajando, eu não sei para onde, vai tirar os tapumes para liberar a viagem, eu quero saber se os manifestantes vão ocupar a Vila Vermelha de verde e amarelo ou se o Papai Noel vai invadir a área deles. Ali está uma questão curiosa, a gente brinca, mas se não for levado a sério, pode acabar tendo um problema sério ali, né, Max? Esse confronto não é muito positivo, né? Mas, assim, está se pagando a conta da campanha, né? Então, essas estruturas têm que ser montadas e tal. Afinal de contas, a prefeitura tem que gastar com essas montagens de tendas, estruturas, né? Palcos, etc., né? Que tem sido gasto, assim, volumes nunca antes vistos na história do município de Vila Velha. Max, você como prefeito, deixa eu fazer um questionamento aqui, vamos ver se você consegue responder. O que você hoje olha para o município e pensa assim, isso aqui eu deveria ter feito, ou isso aqui eu poderia ter feito, ou isso aqui eu espero um dia poder fazer ainda. Alguma obra, alguma realização, o que hoje... Porque quando a gente está sentado na cadeira de prefeito, quem não conhece a estrutura, não entende que o prefeito tem muita gente volta e fica isolado ao mesmo tempo. Não dá para vigiar a máquina 100%, porque às vezes um funcionário na ponta da máquina lá ou em algum local faz uma besteira, a culpa é do prefeito. E o prefeito nem sabe o que está acontecendo. Mas hoje, você olhando a sua administração, o que você acha que você poderia ter feito ou gostaria de ter feito e de repente não teve tempo de fazer? Olha, gostaria de ter feito, a gente gostaria de ter feito muito mais coisas, né? Interessantes, né? Eu fui prefeito nesse terceiro mandato que eu tive. Como os 2 primeiros mandatos de prefeito eu tive muita dificuldade em relação ao governo do estado, nesse terceiro eu decidi ser aliado do governador, seja ele quem fosse, né? Procurei não ter problemas com Paulo Artung, que já tinha tido problema lá atrás, né? E procurei me relacionar com ele.
E foi com Paulo que eu firmei meus primeiros convênios com o Estado, né? No final de 2018. E na mudança de governo, assumiu Casagrande decidiu por cancelar todos os convênios. Quer dizer, eu esperei 10 anos para assinar meu primeiro convênio com o governo do Estado, e quando assinei os primeiros, não duraram um mês. E aí, assim, eu decidi não, não engrossar, né, a relação com o governo do Estado, né? E ali eu assumi o prejuízo de ter ficado sem as principais obras do nosso mandato sendo realizadas naquele tempo, porque eu coloquei exatamente as principais obras, né, de infraestrutura nos bairros mais carentes, naqueles convênios, né? E quando o governador suspendeu os convênios, eu tive que esperar mais 1 ano e meio para retomar esses convênios. Esses convênios foram retomados em 2020, né, no meu último ano de mandato, e aí ficou parecendo, e a oposição explorou isso muito bem, com muita competência, de que aquilo era obra eleitoreira e tal, mas a decisão de não criar casos com o governo do Estado, de me aliar incondicionalmente ao governo do Estado, para não gerar problema de relacionamento para o município de Vila Velha junto ao governo estadual, eu acho que aquilo me causou um grande prejuízo, mas eu acho que eu fiz o que era correto fazer naquele momento. E mesmo assim, vamos falar, administrando sozinho, sempre conseguiu deixar as contas em dias e construir escolas e unidades de saúde. Isso aí, eu acho que a prioridade da cidade era essa, né? Essa é uma marca que é nossa, esse cuidado da área social foi uma marca importante nos nossos mandatos, e a gente não deixou a peteca cair nessa linha. E daqui para frente? Já é um pré-candidato a prefeito? É possível, não é? Não passa isso ainda? Não está em debate ainda? Se eu for lá Olha, nas suas reuniões, eu vou ver o pessoal falando isso. olha, Marcelo, eu não tenho essa vaidade, para assim dizer, né? Já fui prefeito 3 vezes do município de Vila Velha, né? Eu acho que só a um cidadão foi dada essa deferência que foi a mim, né? Nenhum outro foi prefeito eleito por 3 oportunidades em Vila Velha. Fui o único prefeito reeleito também até hoje. Então, assim, não tem essa vaidade, né? Mas sou agente político, sou uma pessoa que posso votar, posso ser votado. E votar, certamente, sendo candidato ou não, certamente votar engajado no processo de mudança da administração da forma que ela vem se apresentando atualmente. Eu acho que nós vamos precisar, quem quer que seja, de um prefeito que vai conseguir organizar as contas de novo, igual você já fez lá atrás. Nós vamos precisar que organize as contas e que dê direcionamentos, porque chega uma hora, e eu tenho dito isso às pessoas, que quando a gente parar de olhar a pracinha bonita e os brinquedos contratados e esses escândalos, as investigações do Ministério Público, elas prosseguirem e a população começar a entender tudo que está por trás, e ao mesmo tempo a gente tem reclamações de servidor público, reclamações dentro de unidades de saúde, a população vai começar a perceber que o dinheiro está sendo gasto em locais errados. E muitas das obras que são feitas hoje são feitas, é obra da Cezam. Eu não sei porque que o Cezam tem tanto carinho com o município de Vila Velha, mas ela tem tanto carinho, gasta tanto aqui. Mas são obras do governo do estado, muita promessa, muita ordem de serviço. Mas eu acho que nós vamos precisar de um prefeito que organize as contas daqui a mais 2 anos e meio, 2 anos e um mês, né? Nem 2 anos e meio, né? E essa é uma marca sua. Isso, você já parou para pensar sobre isso? Que a população pode precisar de um prefeito que saiba organizar a casa? Me coloco à disposição para a gente encontrar um nome junto, né? No sentido de que tem esse perfil, né? Que a gente possa estar somando junto, né? Eu acho que assim, não me vejo hoje como candidato a prefeito, né? Mas, repito a você, eu sou um cidadão, posso votar e posso ser votado, mas vamos construir um cenário novo, né? Uma nova alternativa para dar essa alternativa ao povo de Vila Velha. Falar um pouco do seu
seu partido, o partido que você está hoje, o PSDB, como é que ele está se organizando? Já existe reunião para o PSDB no Estado? Ele é próximo ao governo? Vai ficar independente? Vai ser oposição? Você já viu esse cenário, esse debate? Já aconteceu dentro do partido? Não, não. Acho que o PSDB tem uma crise grande a nível nacional para dar conta, né? O partido saiu muito enfraquecido nessa eleição, se posicionou de forma desastrosa, né? Fazendo a prévia para escolher um candidato. Levou 2 anos nesse processo de escolha do seu candidato, e quando escolhe o seu candidato, né? O cristianiza, digamos assim, né? Esse candidato, e fica sem candidato, lança um candidato a vice, uma candidata, aliás, uma belíssima candidata, que é a Mara Gabrilli, a vice-presidente da Simone Tebet, né? Mas o PSDB, que sempre protagonizou as disputas presidenciais no Brasil, ele saiu pequeno, né? Saiu menor nessa eleição, né? Elegeu apenas 13 deputados em todo o Brasil, né? Eu fui deputado federal no PSDB num tempo que o partido elegeu 54 deputados. Então, acho que o presidente do partido já disse que não vai continuar à frente. Então, acho que o PSDB tem que fazer uma profunda reflexão, né, sobre o caminho a ser adotado daqui para frente. Claro que aqui no Estado elegeu o vice-governador do Estado, o Ricardo Ferraço, é vice-governador eleito, está no PSDB, já tinha saído do PSDB, ele estava no União Brasil, não sei se ele vai continuar, se o projeto vai se consolidar no PSDB. Eu acho que é um momento de uma profunda reflexão, né, sobre os rumos do PSDB a nível nacional e a nível de Estado. Eu acho que o governador Renato Casagrande, uma pessoa que eu tenho assim, o maior respeito por ele, mas fiz algumas pessoas próximas a ele já essa crítica. Eu acho que ele, no desespero do segundo turno, ele acabou fazendo alianças, que essa conta vai chegar uma hora. Eu não sei como ele vai conseguir embarcar todo mundo no governo, porque já é um governo reeleito, quer dizer, já está preenchido. Tem novos aliados e aliados oportunistas que, a meu ver, a qualquer momento largam ele. O prefeito de Guarapari, o próprio prefeito de Vila Velha e outros homens públicos que ele puxou para dentro da máquina por medo de perder a reeleição. Eu acho que vai ser um governo difícil. Essa administração não vai ser tão fácil. Tem uma Assembleia que tem uma forte corrente ali que não vai ceder e alinhar com o governo do Estado. Como é que você percebe essa administração? Você acha que o governador chega daqui a 2 anos como um grande cabo eleitoral, ou o grande cabo eleitoral pode ainda ser o Bolsonaro aqui no Estado? Bom, eu acho que em relação a Bolsonaro acho que é um líder nacional, né? O Casagrande, em que pese o fato de ser o secretário-geral do seu partido, o PSB, que elegeu o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né? Ele ainda não tem um nome tão consolidado nacionalmente. Então, acho que Bolsonaro depende um pouco do desempenho do governo Lula, né? Eu acho que Bolsonaro mantém-se com um ativo importante, um grande eleitor, nacionalmente falando. Agora, o governador Renato Casagrande, ele teve o apoio dos prefeitos, né, na sua eleição, na sua reeleição. Eu conheço prefeitos do interior do estado que lutaram ao lado de Renato Casagrande e ao lado de Bolsonaro. Então, assim, eles eram Casagrande e foram Casagrande, foram fiéis a Casagrande e lutaram por Casagrande, deram a vitória a Casagrande, mas esses prefeitos não abriram mão de Bolsonaro. Então, assim, o governador conseguiu, né? Ele até me ligou depois da eleição e eu falei com ele: ó, Casagrande, você tem que receber o prêmio equilibrista do ano, porque ele, né? O PSB sempre teve uma ligação com o Lula, né? O PT, ele consegue transitar, ser reeleito no estado onde Bolsonaro colocou um grande percentual de frente
do seu concorrente. Então, ele conseguiu se equilibrar, né, nessas duas posições. Acho que os prefeitos que se elegerem em 2024 certamente vão procurar ter uma boa relação com o governador do estado, vão procurar ter uma boa relação com o governo federal, e vejo isso, né? Vejo isso. Não sei se o governo do estado vai estar bem ou mal para influir no processo de eleição, de definição de voto. Mas, independente do partido que os prefeitos forem eleitos, todos eles vão querer buscar uma boa relação com o governo do estado após a eleição. Max, quando o papo é bom, o tempo corre, tá a produção aqui brigando comigo, mas antes da gente ir para as considerações finais, você levantou a bola aí, eu não posso perder o espaço. Você disse que o governador te ligou, você vai ocupar espaço no governo do estado? Não, eu sou servidor de carreira da Justiça do Trabalho, eu terminei me prejudicando muito na minha carreira em razão dos mandatos que eu exerci, e eu não posso fazer mais isso, né? Eu tenho que me dedicar lá, meu foco, eu sou servidor de carreira há 28 anos da Justiça Federal do Trabalho, concursado que sou, meu foco é fazer esse trabalho. Mesmo porque também o governador, ele deve boa parte do seu sucesso eleitoral no segundo turno aos prefeitos, né? E acho que ele não deve fazer, na composição do seu governo, nenhum gesto que possa ser um gesto de desfeita junto aos prefeitos que o apoiaram. E é inegável que o prefeito de Vila Velha apoiou a sua campanha. Então, assim, eu acho que o governador não pode fazer um gesto dessa natureza em relação aos seus aliados, sobretudo os prefeitos que foram importantes no segundo turno da eleição. Você falou aí dos prefeitos do interior, eu também acompanhei muitos que fizeram campanha para o Bolsonaro e fizeram campanha para Casa Grande. Eu mesmo não vejo problema nesse cenário, né? Se ele tiver explicado muito bem isso à população e ele for honesto, para mim não tem problema. O prefeito de Vila Velha fez campanha para o governador Casagrande, mas eu não vi ele falar de Bolsonaro no segundo turno, não. Será que ele distanciou e nós estamos descobrindo que o perfil inicial dele de militar, ele está cada vez mais para a esquerda mesmo? Porque eu não lembro do Arnaldinho pedindo voto para Bolsonaro no segundo turno, não. Ele se dedicou só ao Casagrande mesmo, né? Eu acho que, assim, ele botou o vice para pedir voto para Casa Grande e para o Bolsonaro, né? O vice que contou com o exército dos garis forçados a pedir voto, a guarda municipal forçada a pedir voto, tudo isso foi denunciado, mas vamos em frente. Está sendo investigado pelo Ministério Público Eleitoral. Talvez ele tenha problema em responder esse tipo de processo, porque realmente foi feita uma utilização despudorada da máquina pública nessa campanha. Mas eu acho que a estratégia foi nesse sentido, né? Ele terminou escalando o vice lá, foi eleito deputado federal, para pedir voto para Bolsonaro e para o Casagrande. Max, eu quero realmente agradecer você abrir espaço aqui para conversar com a gente, porque a gente vê o homem público no debate eleitoral, no período da eleição, aqueles vídeos curtos, mas acho que quando a gente tem um tempo maior para conversar com o homem público, a população consegue perceber um pouco mais o que é a pessoa, quem é a pessoa por trás do homem público, as ideias, as realizações, o que fez dentro do município, dentro dos mandatos. Quero dizer que, vou repetir aqui o que eu falei no início, que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu pai e por você, pela trajetória política de vocês, porque vocês entram e saem do mandato sem denúncia de corrupção, o que era para ser obrigação. A gente tem que, somente nesse momento que a gente tem um presidente eleito aí com um monte de denúncia anulada para começar de novo, não sei como é que vai ficar esse processo, eu acho bom reconhecer, acho que a gente deve fazer isso. Críticas a modelo de administração, em vez dessa obra podia fazer aquilo, isso é do jogo político. Mas a conduta na frente da máquina e um prefeito que sai e deixa dinheiro para o outro, isso é difícil, porque normalmente, principalmente quando perdeu a eleição, a pessoa vai lá e gasta o dinheiro todo para não deixar dinheiro no caixa. E eu sou testemunho de que você deixou e não foi pouca coisa lá. Então, quero te agradecer aqui a participação, a oportunidade de bater esse papo e dizer que vou te convidar mais vezes para a gente conversar um pouco mais sobre o cenário político, principalmente do município de Vila Velha.
Eu que agradeço a você, Marcelo, agradeço aqui a toda a produção e me coloco à disposição. Sempre que for chamado, virei, com muito prazer. Um abraço. Agradecer a todo mundo que acompanhou e mais tarde estou lá na prainha para gravar um vídeo e mostrar um pouco mais das denúncias que nós estamos fazendo. Obrigado a todo mundo. Muito bem.